Olá! Começamos hoje então realmente a falar sobre o assunto da nossa aula, né? Não mais planejamento, não mais aquela introdução da semana passada, mas a gente vai chegar hoje realmente a falar dos softwares. Então a ideia é trabalhar principalmente com o Illustrator e o Photoshop aqui na nossa aula, mas eu já vi ali pelas respostas de vocês que tem gente que não tem acesso e nem consegue ter acesso a esses softwares. Isso é um ponto bem delicado, no sentido de que eles são os softwares mais conhecidos, mais usados, mais requisitados no mercado, então é muito importante que você tente trabalhar com eles. Agora, é claro, né, se você não tem condições nenhuma de ter acesso a eles, então a gente vai buscar outras alternativas. Eu vou deixar aqui disponibilizado algumas sugestões de softwares que rodam diretamente do navegador, opções gratuitas, enfim, alternativas para que seja possível seguir o semestre sem acesso ao Illustrator, sem acesso ao Photoshop. Mas ressalto, se você puder ter acesso, é a melhor opção que você pode ter, ok? Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho com efeitos sonoros, né? A Catarina está aqui, quem perguntou se ela ia participar da aula, ela vai participar, quando for gravado de dia ela vai estar presente, não tem como não estar. Mas então hoje a gente começa com uma introdução e o primeiro ponto que eu quero lembrar vocês ou esclarecer para vocês é uma diferença bem importante, mas é algo muito importante assim que vocês tenham sempre em mente. Quero saber, por acaso alguém aí tem um balão e uma caneta? Eu preciso, se vocês quiserem participar, um balão, certo? Uma caneta. Quem vai fazer essa parte da atividade, essa primeira parte, vai ser a Catarina. Já deixei a mesinha dela aqui atrás. Eu quero que façam um desenho aqui nesse balão. Por enquanto só o desenho, tá? Não precisa encher, não precisa fazer nada. É só fazer o desenho no balão. Então ela vai fazer essa primeira parte aqui pra mim. Vamos lá ver? O que eu tenho aqui? Eu tenho então o desenho que a minha filha fez. Na verdade ela desenhou dos dois lados. Eu esqueci de virar a câmera na primeira vez que ela desenhou. Então esse desenho que tá aqui é um desenho que, enfim, o desenho dela dá pra ver bem, né? Ele tá bem perceptível aqui no balão. E agora eu vou encher esse balão. Então repare aqui como está o desenho, tá? Vou encher. Mostra pra mim agora, cadê o desenho? Como é que ficou o desenho que ela fez? Tá bem fraquinho aqui, mas dá pra ver um pouco, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho esse balão que ele basicamente manteve a forma dele, a forma que ele tinha antes. Então, filha, mostra o balão aqui. Mostra o balão para a câmera. Ele manteve basicamente a forma que ele tinha antes, mas o desenho que a Catarina fez é um desenho que ele deu uma bela distorcida na hora que eu enchi o balão. Fazendo um paralelo, é como se o balão em si, né, o balão físico ali, fosse o vetor da minha imagem, então uma imagem em vetor, uma imagem que não importa se ela é pequenininha ou se ela é uma imagem grande, ela vai manter a mesma qualidade, né? Aqui você consegue ver bem os limites da forma, eles estão bem perceptíveis, né? Não está nada esquisito. Enquanto a imagem aqui, o desenho que ela fez, que quase sumiu, ó, tá aqui. Esse desenho, ó, filha, esse desenho é como se fosse a nossa imagem em bitmap. É uma imagem que ela foi feita para ser usada daquele tamanho. Na hora que eu tento mudar essa escala, né, diminuir, aumentar essa imagem, ela vai perder a resolução. Então não vai ficar legal. Então a ideia é que a imagem que você vai precisar mudar a dimensão, você trabalha vetor. Imagem que você não vai precisar, que você já tem o tamanho fixo, o tamanho final, você pode trabalhar em bitmap, certo? Normalmente, eu terminaria essa parte da aula com um momento assim quase teatral, em que eu pegaria este balão, uma agulha, e você sabe, né? Ele explode. O que acontece? Eu não salvei meu arquivo, não importa se é um arquivo do Illustrator em vetor ou um arquivo do Photoshop em bitmap. Se eu não salvei, já era. Não vou fazer essa parte aqui porque ia ser muito traumático para minha filha, então vou deixar ela brincar aqui com o balão. Vamos começar então trabalhando com o Illustrator, porque o Illustrator ele vai ser o nosso software principal, né? É o software que a gente vai mais utilizar para trabalhar com embalagens.
Então, eu aqui já estou com um documento aberto. Caso você ainda não tenha aberto, você pode, né, na hora que você abre o Illustrator, ele vai te dar algumas opções aqui de formatos já configurados, né, já, enfim, alguns formatos prontos, por exemplo, você pode vir em impressão e escolher um formato A4. E aqui ao lado, né, você consegue alterar algumas coisas aqui na predefinição. Então, você pode, por exemplo, colocar uma dimensão específica. Aqui ele parte de pontos, né? Você pode botar para milímetros, que fica uma coisa um pouco mais palpável para a gente. Então, aqui está trabalhando com um A4, você pode alterar isso manualmente. Orientação, número de pranchetas, ou seja, número de páginas, de folhas que vai ter esse documento. Sangria, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é isso. E aqui é bem importante, a gente, para impressão, vai trabalhar nesse formato de cores CMYK. Se for para web, você pode trabalhar com cores RGB. Então, isso é bem importante você lembrar. Tanto isso aqui, quanto isso daqui. Isso aqui também é bem importante. Fundamental, na verdade. Quando você for trabalhar com impressão, é preciso que você trabalhe com uma resolução, essa daqui, ó, uma resolução alta, de 300 pontos por polegada. Isso significa que você vai estar gerando um documento que ele vai ter uma resolução compatível com as impressoras, ou seja, uma resolução que vai ficar boa, que vai ficar a impressão, você não vai ver algo em baixa resolução. A tela é diferente, a gente não tem tanta resolução quanto a impressão, né? Então você pode trabalhar com 72 para a tela. Mas você acostuma a manter em 300 nessa parte de embalagens, porque você está fazendo uma embalagem, porque essa embalagem vai ser impressa. Então, cor CMYK e resolução aqui em 300, certo? Eu já criei um documento, então não vou criar outro. Está aqui meu documento. O que tem aqui no Illustrator? Bom, menu geral aqui, né, como outros programas, tem acesso a todas as configurações, elas vão estar aqui em cima. A gente não vai usar tudo isso que tem aqui, tá? E hoje mesmo eu vou mostrar para vocês só as questões assim, as ferramentas mais utilizadas, as ferramentas mais essenciais para você começar a se familiarizar com o programa. Então, bom, o primeiro ponto que eu preciso explicar para você é que o Illustrator vai trabalhar em camadas. O que significa? Se eu tenho, por exemplo, um objeto aqui, esse objeto está aqui, ele está colocado numa camada. Eu vou até tirar dessa camada, vou colocar em outra aqui para mostrar para vocês. Está aqui nessa camada, certo? Eu vou criar uma nova camada. Calma que eu já explico o que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou copiar o objeto, vou trazer para cá de novo, vou mudar a cor para que você consiga notar a diferença. Ele não está na mesma camada, olha. Peraí. Deu, agora sim. Na verdade, ele estava na mesma camada e eu queria em camadas diferentes. O que aconteceu aqui? Então, eu tenho a camada 5, que tem o meu quadrado retângulo, sei lá, preto, minha forma preta, e o 6 tem essa outra cor aqui que eu escolhi. O que acontece? A camada 6 é uma camada que está acima da camada 5, tá vendo aqui? Se eu colocar a camada 6 para baixo, ó, minha forma foi para baixo. Botei para cima, ela voltou para cima. Se eu, por exemplo, bloquear a minha camada 5, na hora que eu quiser mexer aqui, ó, vou selecionar, eu só consigo selecionar o que não está bloqueado. Ou se eu não quiser visualizar agora a minha camada 5, ela está ali e eu consigo trabalhar unicamente com a 6, sem ter que me preocupar ali de estar, enfim, sem estar conseguindo visualizar direito, porque tem outras coisas por trás, né, prejudicando a visualização, confundindo a visualização. Então, eu consigo trabalhar unicamente ali num único objeto, o tipo de objeto. Aí, a organização do documento, você vai ver qual é a melhor, qual que é a mais indicada para você. Mas, geralmente, assim, num projeto de embalagens, a gente vai ter a parte de fundo ali, então a forma, né, da nossa embalagem. A gente vai ter um momento ali em que vão ter os elementos visuais, né, os elementos gráficos que vão ser colocados. A gente vai ter os textos, a gente vai ter as fotografias. Então, essas coisas parecidas, elas costumam ser colocadas em uma mesma camada. Então, você junta, né, textos em uma única camada e outras coisas em outras camadas. Mas essa organização, você que vai encontrar a organização que você acha mais adequada. Mas o que é importante saber hoje é que o trabalho no Illustrator ele vai acontecer assim, por camadas, tá? Então, esse conceito é bem importante para o trabalho dentro desse programa. Bom, então, trabalho em camadas, que acesso, né, as configurações gerais. Aqui tem acesso, aqui à direita nesse menu, algumas configurações mais de ajuste de outras ferramentas, ou algumas coisas um pouco mais gerais do documento, que depois a gente vai ver com calma. Eu não quero falar agora dessa parte aqui nessa aula.
eu vou me ater mais a esse outro ponto aqui. O que é isso, tá? Isso aqui é a barra de ferramenta. Então, essa barra de ferramentas eu trouxe para cá já, para ficar um pouco mais fácil. O que acontece? Eu separei quais são as ferramentas que vocês provavelmente vão utilizar mais, tá? Não quer dizer que vai ser sempre assim. Você pode usar mais uma ferramenta que eu não destaquei aqui, porque vai muito da forma de trabalho de cada um. Então, você vai aprender a usar as ferramentas e vai encontrar o seu ritmo, sua forma de trabalhar. Mas eu selecionei algumas que eu acho que é importante assim você ter conhecimento, certo? Bom, o que acontece? Vou mostrar então uma a uma o que elas são, tá? Seleção e seleção direta. Parecido, né? Ó, se eu tenho aqui, vou trabalhar numa camada acima dessa camada para eu não selecionar sem querer, tá? Mas então se eu tenho aqui desenhar um retângulo aqui e vou desenhar um retângulo e vou desenhar aqui uma elipse em outra cor. Vou trabalhar com uma elipse azul, tá? Fiz errado ali, mas já volto aqui ao normal. Aperto D, D é o default, é o padrão, que é o preenchimento branco e o contorno preto. Então, Shift X eu estou invertendo, tá? Voltei aqui no que eu queria. Bom, tá aqui. Então, eu tenho um retângulo preto e uma elipse azul, certo? Na hora que eu seleciono, uso essa opção V, que aqui tá aqui ativa, né? V, eu uso muito no teclado, tá, gente? Os atalhos de teclado facilitam muito, assim, muito mesmo. Eles tornam o trabalho muito mais rápido aqui no Illustrator, no Photoshop também. Então, se acostume mesmo a usar os atalhos de teclado. Agora, pode ser que fique um pouco mais difícil, que você não consiga lembrar, né, dessas várias letrinhas, o que é cada coisa. Mas vai tentando usar, vai tentando que uma hora fica automático, tá? Então, a seleção, que é o V, ela vai me permitir selecionar a forma como um todo. Então, estou selecionando aqui o retângulo, estou selecionando a elipse, e aí eu tenho a seleção direta, que é o A. Na hora que eu clico A, notou a diferença que ficou aqui na minha forma? Ó, V e o A. O que significa? No V, que é essa seleção geral. Então, eu estou com a forma toda, trabalhando com ela toda ao mesmo tempo, né? Então, quero mexer na dimensão, quero movimentar, tal. Aí, na hora que eu venho na seleção direta, no A, eu começo a ter aqui em destaque os pontos. Então, eu consigo movimentar os pontos da forma. Isso me permite editar. Mesma coisa que na elipse, ó. No V, na seleção, eu consigo trabalhar o objeto como um todo. E no A, eu consigo editar os pontos. E aí, eu consigo fazer, né, editar a minha forma para fazer o que eu quiser. Você vai trabalhar muito invertendo. Então, tipo, vai no V, vai no A, e você vai fazer isso o tempo todo. Esses dois comandos aqui, esses dois atalhos, é muito importante que você lembre, que você se acostume a trabalhar no teclado, que vai facilitar muito, vai deixar o seu ritmo, o seu fluxo de trabalho muito mais rápido. Então, outra coisa legal da seleção direta, estou aqui com a fórmula selecionada e essa seleção direta. Tá vendo que apareceu uma bolinha aqui junto dessas quinas? Então, se eu clicar na bolinha, viu que meu mouse ali apareceu uma linha, né? Uma linha redondinha, que ele vai arredondar. E aqui ele está arredondando igual, né? Todos os cantos, todas essas bolinhas aqui onde apareceu, ele arredondou, né? Minha forma está arredondada. Dei um Ctrl Z aqui. Se eu clicar agora só no ponto, tá vendo que a bolinha ficou só no ponto. Eu consigo fazer só em um específico. Então, outra coisa legal dessa seleção direta é isso, assim, você poder mexer, né, num ponto só e editar alguma coisa específica para lá. Então, você vai usar bastante. Outra ferramenta bem legal que a gente vai usar muito é a ferramenta caneta, tá? A gente vai ter uma aula específica para trabalhar ela com mais detalhes, mas só apresentando o que ela vai fazer. Então, atalho P, já apertei, né? Eu consigo... Deixa eu só tirar aqui o preenchimento. Deixa eu inverter aqui, tirar o preenchimento para ficar mais fácil visualizar, tá? Deixa eu começar de novo. Então, agora que eu tenho só uma forma sem preenchimento e com traçado preto, deixa eu começar de novo. Então, estou trabalhando a caneta e eu consigo, né, fazer formas. Então, qualquer forma é possível a partir da caneta. Tanto formas fechadas, na verdade, quanto eu consigo trabalhar com linhas. Trabalhando só com um negócio reto, né? Calma, não é bem assim. Então, estava ali na caneta, no P. Agora eu já apertei A. Já estou ali na minha seleção direta. Eu consigo curvar
ou eu consigo vir de novo no P, na caneta, né? E aí, quando eu venho com essa ferramenta caneta em cima aqui dos pontos, eu consigo alterar esses pontos. Eu consigo tanto eliminar o ponto, eu consigo também curvar uma forma, aparecem essas alças que me permite, né, ajustar como é que vai ser essa curvatura. Então, tudo isso a gente vai ver com detalhes numa outra aula, um pouquinho mais daqui a pouco, na verdade, é uma das primeiras aulas que a gente vai ter. Mas é bem importante você dominar bem essa ferramenta caneta, tá? Mas não se preocupa se está confuso agora, porque eu só estou realmente apresentando o programa, o que ele faz, quais são as principais funções que a gente tem nele, tá? Mas não se preocupa que a gente vai trabalhar isso bem direitinho mais pra frente, ok? Então, vamos lá, a gente já viu caneta, agora tipo. Tipo, tá bem claro, né? Para você escrever. Então, na hora que eu clico, tu vê que ele já apareceu um texto aqui padrão. Então, isso é bem normal, né? Você não precisa necessariamente ter um texto, ele já vai aparecer um texto. Inclusive, eu posso trabalhar com uma caixa de texto e ele já vai me dar o texto. E eu posso escolher, né, aqui em cima, a fonte, posso escolher, enfim, tamanho, todo o resto. E aí isso te ajuda a não ter que pensar no momento na informação que realmente vai estar lá. Então você só precisa se preocupar com o espaço, com a formatação, com a fonte específica que vai utilizar. E aí depois você vai trabalhar com, enfim, detalhando, né, com o texto correto e tal. Então ferramenta tipo isso, tem um monte de detalhezinho que a gente vai ver ainda, tá? Mas, de modo geral, é isso, ferramenta tipo. Então, atalho é T. Retângulo, atalho M, então vai usar bastante também, tá? Acho que vale decorar esse atalho. Então, se eu aperto M, eu consigo fazer um retângulo. Se eu aperto M, tipo, eu apertei M e soltei, tá? Eu não tô segurando o M, gente. Minha mão tá aqui, a outra mão tá no mouse. Então, ó, tô apertando, quer dizer, eu apertei o M e tô aqui puxando e fazendo retângulo. Agora, se eu segurar o Shift, agora minha mão tá no teclado. Opa. Ó, eu segurei o Shift. Acho que eu tô com a minha câmera bem em cima, né? Deixa eu fazer em outro lugar. Vou deletar isso tudo que eu... Pronto. Tô com o M selecionado, né? E aí, começa a fazer a forma. Se eu segurar o Shift, ele vai fazer proporcional. Então, altura e aqui a largura. Então, eu vou ter um quadrado ao invés de um retângulo, tá? Aqui, se eu segurar, vai aparecer outras formas. As que você provavelmente vai usar mais vão ser retângulo e a elipse. O atalho para elipse é L, tá? Então, mesma coisa. Eu posso fazer a forma livremente ou eu posso segurar o Shift e aí eu consigo fazer um círculo. Ok? Bom, o que mais? Pincel. Pincel é uma ferramenta interessante. Para quem for trabalhar com ilustração, tal, se quiser fazer ilustração vetorial, né, que a gente pode fazer ilustração tanto vetorial quanto em bitmap, daí bitmap vai ser lá no Photoshop. Para fazer ilustração vetorial, você vai usar o pincel. Então, eu posso usar tanto o pincel com o mouse, como eu acabei de fazer, quanto eu posso usar a caneta. Então, eu tenho aqui uma mesa digitalizadora, eu uso uma mesa da Ruion, e essa mesa ela me permite colocar níveis de pressão. Então, olha só, se eu coloco mais força, se eu coloco menos força, eu vou dando um detalhamento, uma dimensão diferente aqui para minha forma, né? Então, é bem legal. Isso a gente consegue editar. No caso, eu estou com essa forma... Depois a gente vai ver com calma também isso tudo, tá? Mas eu estou com essa forma que eu não tenho uma dimensão tão grande, mas eu posso fazer outra. Ó, eu não devia ter mudado ali, peraí. Deixa eu mudar aqui de novo. Deixa eu fazer uma nova melhor. Deixa eu isso aqui. Isso não é o tópico da aula, tá, gente? Estou só mostrando aqui rapidinho. Intertraçados, beleza. Ó, agora eu aumentei a espessura lá. E aí, se eu coloco... Agora sim. Se eu coloco mais força, ó, menos força, eu consigo ter um grau aqui de variabilidade maior ainda do meu traço, né? Claro que aqui ficou exagerado, mas é só para mostrar mesmo que a gente consegue trabalhar bem essa questão dessa dinâmica através do pincel. Agora, se tu não tiveres uma caneta uma mesa digitalizadora, se não tiver uma mesa digitalizadora,
dá para trabalhar também, tá? A única coisa é que aqui vai ser fixo, esse ponto aqui. Então, ao invés de ser baseado na pressão da caneta, vai ser fixo, e aí vai ser que nem... Peraí. Por exemplo, esse outro pincel, não chega a testar esse, deixa eu ver. É um pincel padrão, fiz com o mouse, tá? Vou até colocar essa forma aqui como básica para você ver melhor, ó. Vou aumentar o traçado. Então, tá um traço normal, né? Feito aqui com o mouse. Mas aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com perfis diferentes de largura, que tenta reproduzir um pouco o que eu teria com a mesa digitalizadora. Então, essa pressão da caneta, tá? Então, não se preocupe que a gente vai ver mais com calma mais pra frente. Então, esse é o pincel. A talha é o B. Construtor de formas. Essa é uma ferramenta que, particularmente, eu não uso, tá, gente? Mas ela é interessante, assim. É que eu não tenho costume mesmo. Eu tô acostumada a fazer de outras formas. Mas, assim, digamos que eu tenho essas formas todas, tá? Então, vou selecionar elas. Na hora que eu trabalho com Shift M, que é esse construtor de formas, eu consigo começar, por exemplo, a unir essas formas. Então, tudo isso vira uma coisa só. Eu não uso porque essa é uma ferramenta mais nova do programa e eu já estava acostumada a fazer de uma outra forma, esse tipo de solução aqui, né, de resultado, na verdade. Então, você vai ver que tem sempre muitas maneiras diferentes de você fazer um determinado processo, né, tanto no Illustrator quanto no Photoshop. Você vai conseguir fazer de várias maneiras. Aí você vai encontrar a que você vai gostar mais. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas maneiras e você vai encontrar a sua. Pode ser igual a minha ou pode ser diferente. O que importa é você conseguir chegar lá onde você está se propondo. Então, o construtor de formas é uma ferramenta que pode ser que não tenha aí no seu programa, se o seu programa for mais antigo. Tá? Eu estou usando aqui o Adobe, o Creative Cloud, o Illustrator da Creative Cloud, então mais recente, com as últimas atualizações. Então, pode ser que tenha alguma coisa diferente. Gradiente. Como é que é o gradiente? A talha G, né? Então, gradiente é uma coisa bem... É uma coisa já bem o nome já está dizendo o que é, né? Então, vou fazer esse gradiente. Então, eu consigo editar o gradiente, trabalhar com cores diferentes, consigo, enfim, dá para fazer de diferentes formas. Aqui posso partir de um padrão e aí começar a mexer, né? E o que é mais legal do gradiente, a gente vai ver mais para frente também, é a possibilidade de trabalhar com gradientes de forma livre, que é algo de versões mais recentes também do Illustrator, tá? A versão mais antiga não tem essa possibilidade, trabalha só com o gradiente circular, né, o radial, ou o linear, bem? Bom, vamos lá, conta-gotas. Conta-gotas eu uso muito, muito mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui. O que é o conta-gotas? Para você ver. Eu estou aqui com uma forma, ela tem uma cor, certo? Eu quero, por exemplo, aplicar esse mesmo tipo de preenchimento que eu tenho aqui, eu quero aplicar nessa outra forma. Então, eu estou com a forma selecionada, tá? Então, selecionei aqui com a seleção, essa primeira, né, V. E aí, com conta-gotas, eu venho aqui, aperto, né, o conta-gotas no caso é o I, e aperto a forma que eu quero copiar ali o preenchimento. E isso é muito, muito prático, assim, torna o trabalho bem mais rápido. Então, eu uso demais esse conta-gotas, tá? Bom, que mais? Prancheta. Shift O. Então, no Shift O, eu vou conseguir chegar nessa ferramenta de prancheta, que vai me permitir, que dei um zoom out, tá? Só para você enxergar melhor. Vai me permitir tanto editar o tamanho dessa prancheta, tá? Posso copiar a prancheta, posso... não vou conseguir aqui fazer ela igual, porque tem coisas que estão bloqueadas, por isso que não veio para cá. Mas, enfim, só para você ver que eu consigo trabalhar com essa folha, digamos, essa página do meu documento. Então, isso vai ser na ferramenta prancheta, tá? Mão, eu não tenho muito costume de usar, tá, gente? Mas se você aperta H, você consegue navegar aqui pelo seu documento. Eu não costumo usar porque eu prefiro usar os outros comandos. O Ctrl, como scroll de mouse, então o Ctrl e a rodinha do mouse eu vou para cima e para baixo, ou Shift com a rodinha do mouse eu vou para um lado e para o outro. Eu uso mais isso. Mas pode usar esse, pode usar o H, pode fazer como você preferir. Zoom, você tem uma ferramenta específica para isso, que é o Z. Então, na hora que eu apertei o Z, meu mouse se transformou nessa lupa, né? Então, eu posso selecionar uma região da imagem para me aproximar. Mas eu também não uso, tá, gente? Prefiro eu botei errado ali. Vou arrumar. Não é o scroll do mouse, é o scroll do mouse mais o Alt, tá? Então, eu consigo
até ajustar já, para vocês não se perderem. Mas aqui é o Alt mais o scroll do mouse, tá? Então eu consigo ir e vir no meu documento, dar esse zoom in, zoom out. Então eu acho mais fácil do que você ficar nesse atalho Z. Ou então, que eu uso bastante também, tem o Ctrl mais e o Ctrl menos, para você aproximar e afastar. E o Ctrl 0, que esse eu uso com frequência, que é o que volta ao tamanho aqui da minha prancheta. Então, é aquele zoom 100%, digamos assim, né? Então, seguindo. Questão de cores. Aqui é uma indicação de que eu tenho, se eu for criar uma forma, estou criando a forma aqui, ó. Ela tem o preenchimento vermelho e o traçado da linha dela, né? Então, o contorno dela, no momento, ele não tem preenchimento nenhum, tipo, é invisível. Então, esse branco com o vermelho ali, né? Esse traço vermelho está indicando que não tem preenchimento, tá? Eu posso alterar, então, vou botar o pretinho aqui só para você conseguir visualizar. Vou, inclusive, aumentar a espessura para ficar mais fácil enxergar. Então, isso aqui a gente vai mexer também mais para frente, em outra aula, mas só para você saber que tem essa possibilidade de você trabalhar com cores diferentes, né, para a forma e para o traço. E o que eu uso aqui, tá? Eu quero selecionar uma cor, então, no momento, tá vendo que tá aqui na frente a linha? Então, qualquer cor que eu selecionar vai atuar na linha, tá? Agora, se eu inverter, então eu apertei X. Olha só, veio para frente agora a parte do preenchimento realmente da forma. Então, na hora que eu apertei o X, eu consegui inverter. Eu posso clicar aqui direto também, tá? Mas aí eu tenho que vir com o mouse até aqui. Então, às vezes, é mais rápido você lembrar do atalho do teclado para fazer essa seleção. Outra coisa que eu uso bastante é esse alternar Shift X. Então, Shift X, eu estou alternando o que era preenchimento virou cor de traçado e o que era cor de traçado virou cor de preenchimento. Tá? Shift X, Shift X. E a última, dessas ferramentas mais básicas que eu acho que é interessante você saber, é esse alternar modo de tela. O que é isso? Você está vendo aqui que está aparecendo, enfim, todos os menus do programa. Tem um menu iniciar aqui também, que está aqui do lado. Não está visível para vocês que não está gravando essa parte. Tá? Opa. Mas se eu apertar F, o menu iniciar, ele sumiu. E agora o programa acabou de preencher toda a tela do meu computador. Se eu apertar F de novo, além de ter sumido o menu iniciar, também sumiram as ferramentas, os menus do próprio Illustrator. Isso torna a minha tela mais limpa, né, para eu conseguir trabalhar. Agora, eu não tenho acesso aqui às ferramentas, então, de novo, você lembrar desses atalhos do teclado acaba sendo mais interessante para você conseguir manter o seu ritmo de trabalho. Por exemplo, aqui, eu fiquei com não está bem posicionado. Se eu aperto aqui Ctrl 0, voltei e estou com a tela agora preenchendo todo esse meu espaço, que tá limpo ali, tá? Não tem outra coisa além da minha tela de trabalho, beleza? Bom, eu acho que do Illustrator, dessa parte mais introdutória, eu acho que é isso, tá? Então lembra, eu trabalho em camadas, tá? Essas camadas são camadas que eu consigo fazer coisas como torná-las invisíveis, torná-las bloqueadas, né? Então eu não consigo mexer agora nisso aqui, o que é muito bom, porque vai fazer com que eu não, sem querer, acabe movimentando uma forma aqui atrás que eu não quero movimentar. Então eu posso trabalhar, camadas fica aqui dentro, tá? Essas duas folhazinhas empilhadas. Então, cadeadinho está bloqueado a camada, olhinho está visível e invisível, certo? Mas calma, eu sei que é muita informação para esse início, para essa primeira aula sobre introdução aos softwares. A gente até aqui só viu o Illustrator, tá? Ainda tem Photoshop, mas é questão de prática, assim. Com o tempo isso vai ficar muito mais fácil e muito mais automático, beleza? Então vamos lá para outro software agora. Bom, estamos agora no Photoshop, então o Illustrator é para imagem vetorial, Photoshop é para imagem bitmap. E o Photoshop, quando você for abrir ele, né, para criar um documento novo, vai ser muito semelhante ao que você tinha no Illustrator. Então tem vários padrões aqui já, né, definidos que você pode utilizar. E se por acaso você tentar alterar alguma coisa aqui e não conseguir, por exemplo aqui, ó, modo de cor está em RGB, não tem opção de CMYK, dá uma conferida qual é o seu padrão atual. Então aqui está para web. Web não trabalha com CMYK, trabalha com RGB. Então, ele já deixou aqui o RGB como a única opção possível para a web, tá?
Mas em outros formatos, né, outros padrões aqui, você vai conseguir escolher outros modos de cor, outras configurações. O que você tem aqui? Então, enfim, orientação, tal. Lembra de deixar, né? Vai trabalhar para impressão. Deixa isso aqui em CMYK, deixa isso aqui em 300, tá? O resto pode deixar no padrão que tá aqui. Já criei, não vou criar outro novo. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a minha prancheta de trabalho, minha área de trabalho, uma folha que eu vou usar. Aqui em cima são vários comandos, tem muita coisa no Photoshop, tipo, muita coisa mesmo, tá? Você pode fazer, enfim, a gente pode passar um ano inteiro falando de Photoshop e ainda vai ter coisa para ver. Então, isso só falando do programa básico, né? Ainda tem a opção de instalar plugins e tal, e ele vai ganhando novas funções. Então, aqui você tem acesso a praticamente tudo que ele vai fazer. Aqui você tem algumas outras configurações que elas vão mudando de acordo com o que está selecionado aqui. Então, né, eu vou selecionar uma determinada ferramenta, ele vai me trazer algumas configurações diferentes que são específicas para aquela ferramenta. Né? Se eu mudo isso, vai aparecer outras coisas. Então, é um menu aqui que vai variando, tá? Assim como no Illustrator, aqui na lateral direita, eu tenho ferramentas um pouco mais gerais, né? Tem algumas coisas importantes para você saber, por exemplo, histórico. Tipo, aqui no Photoshop, até tem coisa no histórico, porque eu acabei de gravar esse vídeo, eu tava falando há um tempão e percebi que o microfone estava desligado. Então, tô cheio de coisa aqui. Mas, assim, abrir o histórico, né? Olha a quantidade de ações aqui que eu tinha feito já, que estava aqui colocado e que eu consigo reverter. Então, se na hora que eu clicar, por exemplo, eu clicar aqui, eu consigo voltar ao que estava antes, tá? Então, isso aqui eu consigo configurar quantas ações que eu quero. O padrão, se eu não me engano, acho que são 50 ações. Você pode colocar mais ou menos do que isso, só que se você colocar muitas ações, vai ficar mais lento o seu computador, tá? 50 ações é bastante coisa. Às vezes não é suficiente, mas aí você não deixa fazer uma bobagem tão grande a ponto de precisar de 50 ações. Bom, histórico, bem importante, tá? Vai ter aqui em cima também, que é importante, questão de cor. Então, né, eu consigo trabalhar de vários modos essa cor. Né? Tem ciclo cromático, tem esse triângulo aqui que vai me mostrando, então, mais saturado, mais preto, enfim, eu consigo então trabalhar tanto o tom específico, quanto a saturação, né, de cada cor, quanto o brilho dessa cor. Então, tem várias maneiras de a gente ajustar. Vamos ter outros parâmetros aqui que a gente vai ver com calma mais pra frente, mas hoje eu quero que você saiba que tem essa opção de cor, tá? E aqui eu posso, né, visualizar essa cor de diferentes formas. Eu tenho aqui o disco de cores, eu poderia trabalhar com, enfim, qualquer outro formato de cor que eu prefira, tá? Daí você vê a maneira como você prefere trabalhar. Então, histórico. E aqui, bem importante, camadas. Camadas, a gente viu lá no Illustrator, né? Só que no Illustrator, a camada do Illustrator era uma camada que ela basicamente reunia coisas iguais, coisas... Ou, por exemplo, aqui até que eu não fiz muito a divisão de camadas de uma maneira... Não, aqui tem, ó, barra de ferramentas. Aqui pra cima eu acabei não mexendo muito, fiz de uma forma mais aleatória. Mas aqui, barra de ferramentas, tudo que tem a ver com barra de ferramentas está dentro dessa camada, tá? E isso poderia servir também, por exemplo, fazer uma embalagem, daí eu vou ter toda a parte do mascote, por exemplo, da embalagem. Essa embalagem tem um mascote, tá tudo aqui dentro de uma camada mascote. No Photoshop não funciona assim. A camada, como é que eu vou usar? Eu tenho, por exemplo, aqui uma camada, tem uma foto, e eu vou fazer a edição dessa fotografia. Então, essa edição, eu vou partir, por exemplo, dessa camada. Vou começar aqui com uma camada acima, né, dessa camada aqui da fotografia. Eu vou querer, por exemplo, pegar uma cor aqui qualquer, vou fazer um negócio bem aleatório, tá, gente? Então, eu tô pintando aqui acima dessa minha camada, tá? Fazer um negócio bem mal feitinho, é só realmente pra poder mostrar pra vocês, tá, gente? Que qualquer ideia. Você teria, obviamente, que consertar isso. Então, eu pintei tudo ali. Tá bem esquisito, né? É a ideia. Olha só, tenho aqui em cima diferentes maneiras como essa camada que eu acabei de criar e pintar, como é que ela conversa com o que está abaixo.
Então, eu posso fazer com que ela sobreponha, por exemplo, a cor que está ali. Então, tem formas que trabalha a cor, trabalha a luz, que deixa mais claro, mais escuro, que, enfim, vai alterar de diferentes maneiras né, o que está aqui em cima, como que ele vai influenciar o que está embaixo. E aí a gente já consegue começar a perceber como é diferente, né, a maneira de trabalhar no Illustrator e no Photoshop. O Illustrator, o que está em cima, simplesmente ele está em cima, está tapando aquilo. Então, se eu tenho um objeto por trás, ele não vai aparecer, a menos que exista algum tipo de transparência no que está na frente. E aqui não. A maneira como ele se relaciona com o que está ali atrás é totalmente diferente. Tá? Então, depende de como eu estabelecer aqui esses parâmetros. Bom, deixei qualquer coisa aleatória ali, foi só para explicar a questão de camadas. E assim, se acostume a... Vai fazer uma coisa nova? Tipo, fiz aqui, coloquei isso aqui, agora eu quero fazer uma coisa diferente. Vou criar uma nova camada e aí eu vou usar essa camada, vou fazer nessa nova camada, não vou fazer na camada que eu tinha antes, porque se eu fizer alguma coisa que não ficou legal, né, nessa nova camada, o que vai acontecer? Se eu quiser voltar e tiver feito tudo junto, eu não consigo. Agora, se está aqui separado, olha só, eu consigo. Não ficou legal isso aqui, eu consigo tirar, eu consigo, enfim, vou mexer na opacidade, vou fazer qualquer outro tipo de, qualquer outro formato aqui de mesclagem, né, com a camada de baixo. Enfim, eu consigo alterar ainda, então eu não perco o meu trabalho. Então, se acostume a usar bastante camada. E quando eu falo bastante camada, é assim, você pode ter dezenas de camadas no seu trabalho, você pode ter mais de 100 camadas no trabalho. Então depende da complexidade do que você está fazendo, tá? E não significa também que eu sempre vou ter essas camadas. Por exemplo, eu fiz isso daqui e fiz isso aqui, eu gostei como tá, eu tenho certeza que eu não vou mudar isso. Eu posso vir aqui e posso mudar, e posso unir numa coisa só. Só que repare que eu uni e aqui ele se perdeu, né, no modo de mesclagem que estava. Então, a maneira como eu fiz aqui foi uma maneira que talvez não fosse a melhor. Mas enfim, só estou te mostrando que você consegue, então, depois unir um pouco essas camadas, se for do seu interesse. Ou, o que eu acho que pode ser ainda mais interessante, né, você pode trabalhar com grupos também. Então, essas camadas agora estão em um grupo, e aí fica um pouco mais organizado o seu trabalho. A organização, tanto no Photoshop quanto no Illustrator, pode ser bastante importante, tá? Porque a gente se perde, sério, fica muita coisa aberta, muita camada diferente, e aí você não sabe mais o que é cada coisa. Então, vale a pena ou nomear, ou agrupar, enfim, encontre a sua maneira de organizar o seu trabalho, mas tente organizá-lo se ele for um trabalho um pouco mais complexo. Se for uma coisa pequenininha, assim, que não vai ter muita camada, tanto faz, né? Agora, se for um projeto um pouco maior, ou que você for compartilhar com outras pessoas, você vai fazer um trabalho com alguém, e aí essa pessoa vai ter que receber o teu arquivo, vai ter que trabalhar também em cima, vale a pena deixar mais organizadinho, tá bem? Bom, isso sobre formas de trabalho. Então, no Photoshop, tá? Camada, você costuma usar. Agora, deixar de lado um pouco essa imagem e vamos passar para a barra de ferramentas aqui do lado, tá? Então, essa barra aqui na esquerda. A gente tem, então, assim como no Illustrator, aqui uma série de ferramentas que vão te dar mais ou menos o que você vai mais fazer no teu programa, tá? Então, eu separei aqui as que eu acho que são principais e você percebe que praticamente todas, né? Mas é porque realmente o tipo de trabalho que a gente tem aqui requer muitos usos diferentes de ferramentas. Ou não, tá? Depende como você usa, porque eu poderia limitar isso aqui também a algumas poucas ferramentas e que dariam conta de fazer todo o resto. Agora, tem algumas ferramentas que são um pouco mais direcionadas e aí pode ser interessante usar. Deixa eu mostrar, mais fácil do que está falando isso aqui. Se eu tiver um objeto aqui, então vou pegar aqui uma cor qualquer. Aqui eu tenho... Opa, acho que não tô... tô com luz indireta. Pronto, agora apareceu, normal. Estava ainda com o modo de mesclagem, por isso que eu não estava enxergando o que eu tinha feito. Então, eu fiz aqui uma forma qualquer, tá? Essa forma qualquer, se eu usar essa primeira ferramenta de cima aqui, que é essa setinha aqui, que é o mover, V,
se acostuma a usar teclado, tá? Atalho de teclado. Ajuda muito, muito, muito. Então, estou aqui com o V ligado, eu estou movendo essa forma. Agora tem uma questão. Eu estou movendo aquela forma, né? Só que eu não estou movendo só a forma. Olha só. Eu tenho outra forma aqui. Ó, voltei no V. Opa. Aqui. Voltei no V. Tá vendo que ele tá movendo todas as formas? Porque isso tudo está numa única camada. Então, ele está, na verdade, movimentando toda a camada. Na hora que eu cliquei aqui fora, ele não moveu a camada porque aqui não tinha nada, né? Então, mas eu clico no objeto que está dentro da camada, ele vai movimentar toda a camada. Agora, eu posso selecionar um objeto específico, então eu vou selecionar aqui esse objeto e aí eu consigo movimentar somente ele, certo? Então, mover é isso, é mover. Mover os objetos pela tua folha, pela tua área de trabalho. Letreiro, eu uso bastante também, eu acho que é útil. Para você criar essa seleção retangular que eu acabei de criar. Então, o atalho para isso é M. Tá? Já falando em atalho, Ctrl D, eu tiro a seleção. Por que eu preciso saber disso? Tipo, eu tô aqui com essa seleção feita, tá? Aí eu vou pintar alguma coisa. Vou pintar aqui fora? Não pinta, ele só pinta aqui dentro. Então, às vezes, você pode não estar conseguindo fazer alguma coisa porque você tem uma seleção ativa. Então, você tem que tirar a seleção, Ctrl D, tira a seleção. E aí você pode trabalhar na folha toda. Laço, a próxima ferramenta que está ali, ela permite fazer seleção também. Só que uma seleção, né, a mão livre. Então, eu consigo fazer qualquer tipo de forma. Existem outros tipos de ferramenta laço, tá? Tem um laço magnético, tem um laço poligonal. Mas assim, geralmente eles não são tão precisos. Ó, esse laço magnético, ele vai tentar contornar aqui a minha forma. Essa aqui é uma forma fácil até, né, de contornar. Mas ainda assim, ó, se a gente aproximar, a gente percebe que ele deu opa, ficou louco aqui no computador. Ah, perdi a seleção, deu. Ele deu umas... ficou meio errado, né? Aqui entra um pouco do branco, aqui perdeu um pouco do verde. Então, essa ferramenta laço magnético você não vai usar muito, geralmente, tá? Eu nunca uso, pra ser bem sincero. Varinha mágica. Isso é uma coisa. Por que eu falei do laço magnético se eu nunca uso? Porque geralmente o pessoal gosta de usar. Mas assim, ele não funciona muito bem. Então, melhor de repente não usar. Varinha mágica vai fazer uma seleção. Então, vou clicar numa coisa e ele vai tentar selecionar aquilo. Tipo, selecionei nessa bolinha, ele selecionou a bolinha. Cliquei na bolinha, ele selecionou a bolinha. Mesma coisa aqui. Ou pro fundo, também tá valendo. Selecionei o fundo. Quando é uma coisa que tem um objeto, né, que é homogêneo, então tem a mesma cor nele todo, ou uma cor muito próxima, funciona melhor, né? Se tiver os limites bem claros também. Eu posso alterar essa tolerância dessa ferramenta, então deixar mais ou menos tolerância, então para abranger tonalidades de cor um pouco mais diferentes ou menos diferentes. Então, você pode usar essa ferramenta também. Próxima, corte. Então, corte, ele vai, né, como o nome já diz, ele vai cortar. Então, eu vou cortar aqui minha folha, eu não quero mais a folha desse tamanho todo, eu quero só fechar aqui. E aí, eu cortei minha folha. Bom, outro que a gente vai usar bastante é conta-gotas. Conta-gotas a gente vê no Illustrator, aqui vai ser semelhante, mas aqui vai pegar a cor. Então, por exemplo, eu quero esse azul aqui, quero esse verde aqui, quero o vermelho, enfim, quero a cor que for. Isso vai ser particularmente útil quando a gente for trabalhar com parte de pintura. Por exemplo, eu tenho essas duas formas aqui, né? Deixa eu só aproximar elas um pouco. Eu tenho essas duas formas e eu quero fazer aqui uma mesclagem de um para outro. Então, eu posso pegar aqui o verde e aí eu vou começar a mesclar essas duas formas. E aí eu vou conta-gota. Eu estava pegando azul, né? Agora eu posso pegar não azul mais, mas esse azul aqui que ele já está mesclando um pouco. E aí eu começo a conseguir dar um pouco mais de dinâmica aqui para minha forma, tá? Para o meu desenho, minha ilustração. Vocês estão vendo que tá meio esquisito aqui, porque eu estou trabalhando com a mesa digitalizadora e ela está com a configuração que
varia a pressão, tá? Então, quando eu tô botando pouca força, ele fica bem fininho. Quando eu boto mais força, ele fica bem grosso, tá? Então, isso que tá um pouco estranho ali. A gente vai ver tudo isso mais pra frente, tá? Essas configurações, como é que faz uma coisa, como é que faz outra. Então, não esquenta com isso agora, tá? Eu só tô mostrando mesmo as ferramentas. Então, conta-gotas vai ser muito útil nessa hora de você fazer pintura. Então, mas não só para pintura, tá? Então, é só um dos momentos em que você vai usar. Próxima ferramenta, a gente estava ali na conta-gotas, que é esse aqui. A próxima é o pincel de recuperação de manchas. Esse é bem útil, assim. Principalmente para edição de fotografia, você vai usar bastante. Como é que funciona? Eu tenho, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma mancha. Tem uma mancha, tá? Ficou meio grande a minha mancha, mas tá. Deixa eu fazer diferente aqui. Vou fazer para começar. Fazer com o mouse, que daí não pega pressão. Tem uma manchinha aqui que ficou, tá? O que vai fazer esse pincel de recuperação de manchas? Ele vai tentar corrigir. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona bem. Deixa eu aumentar o tamanho. Tá funcionando bem mal, né? Isso fica melhor numa foto. Aqui no desenho assim não dá pra mostrar muito bem. Mas ó, a foto. Vamos pegar ali no fundo do mar. No fundo do mar não, né? No meio do mar. Tem ali umas... Não sei se é pedra, o que é aquilo. Vou só rasterizar essa imagem. Pronto. Ó, ele não pegou bem perfeitinho, mas agora foi. Tá? No exemplo de antes, que era tipo pintura digital, é muita informação, ele se perde. Aqui é uma coisa um pouco mais homogênea, fica mais fácil de entender o que eu estou querendo remover. Então funciona melhor. Ou para corrigir, às vezes, uma fotografia de um produto e aí tá com, não sei, o produto tá arranhado, tá manchado, tem qualquer coisa, né? Ou mesmo fotografia de pessoa. Vai tirar ali uma espinha, vai tirar alguma coisa. Essa ferramenta costuma funcionar para essas coisas mais pontuais, tá? E que é fácil entender o contexto, então é fácil entender o que tem em volta e tirar o que está sobrando, digamos assim. Nesse outro exemplo que eu mostrei antes, já não era tão fácil entender que isso aqui que é a mancha, né? Porque tá tudo... Tem um monte de cor, um monte de coisa misturada ao mesmo tempo e ele acha que ele tá fazendo o que eu quero e não tá fazendo bem o que eu quero. Mas enfim, ferramenta remoção de manchas é essa. Pincel de recuperação de manchas. Pincel, já estou usando o tempo todo. Pincel é esse atalho B, né? E o pincel, no caso aqui, que se eu estou usando com uma mesa digitalizadora, eu tenho uma possibilidade de usar. Se eu estou usando com o mouse, é diferente, né? Não significa que se você não tiver a mesa digitalizadora, você não vai conseguir fazer ter um traço legal. Você consegue também, tá? Tem maneiras da gente lidar com isso. A gente vai ver mais pra frente quando for trabalhar realmente com pincel. Mas se você tiver a mesa digitalizadora, já acaba sendo mais fácil, né? Mas não precisa comprar, tá? Carimbo. Carimbo é legal. Outra ferramenta que a gente pode usar bastante quando for trabalhar com manipulação de imagem. Como é que é isso? Eu tenho, por exemplo, aqui esse... O computador tá meio maluco aqui. Eu tenho essa imagem. Eu não quero mais que tenha, por exemplo, esse caminho no meio. Eu vou vir com o Alt aqui em cima, eu quero copiar, e eu quero unir as coisas aqui. Na verdade, eu estou copiando, não foi um bom exemplo, eu estou copiando uma informação de um lugar para outro lugar. Está muito travado no computador, mas vamos fazer diferente. Ó. Pegar aqui, cliquei com o Alt ali, e daí eu estou copiando a montanha, tá vendo? Trazendo aqui para baixo. Ficou mais fácil para visualizar. E aí eu consigo trazer uma parte de uma imagem para outra parte. Pode servir para eu completar alguma coisa que está faltando, para eu replicar um elemento. Aí você vai ver o uso que for mais interessante para você, tá bem? E aí, sempre se eu quiser replicar uma coisa diferente, eu seguro o Alt, clico na imagem e aí eu posso replicar aquele elemento.
Deixa eu voltar aqui. Que mais? Então, depois da ferramenta carimbo, a gente vai para borracha. Borracha, o nome já diz, né? É uma borracha. Simples assim. Então, eu consigo apagar o que eu fiz. Não é a única maneira de apagar. Eu posso sempre também selecionar, seja com uma ferramenta letreiro, seja com laço magnético. Deixa eu mudar para o laço normal aqui. Então, selecionei aqui e apaguei. Aquele traço que você viu ali é bug aqui do computador, tá, gente? Não existe. Então, aqui eu estou selecionando coisas específicas com a ferramenta laço e estou apagando, tá? Repare que aqui tem o texto selecionado ali também. Mas na hora que eu apagar, ele não apagou, porque o texto está em outra camada. Não está nessa camada que eu estou trabalhando. Nessa camada só está essa forma, tá? Bom, então borracha ou seleção ideal para apagar. Lata de tinta. Lata de tinta, se eu tiver alguma seleção, por exemplo, eu posso vir com a lata de tinta, que é o G, e pintar diretamente naquela seleção. Ou posso também pintar diretamente num objeto, só que geralmente dessa maneira não fica tão bom, ó, porque eu tinha um limite um pouco mais suave desse objeto, né? Dessas cores que vão se mesclando, e aí ele se perdeu um pouco e não fica tão legal. A próxima, então, ferramenta borrar. Ferramenta borrar, ela é uma ferramenta que pode ser interessante, mas ela pode dar uma travada no computador, então use ela com cautela, tá? Vai usando aos poucos. Ela basicamente vai borrar a imagem, então ela permite fazer uma mesclagem melhor aqui no seu trabalho, né? Então, vai trabalhar com pintura, com algo nessa linha. Então você consegue consegue fazer isso, por exemplo, com essa ferramenta. Tem outras ferramentas interessantes aqui dentro. Nitidez, ela vai tentar tornar mais nítido, então, mais nítida a sua imagem, né? Aqui na beiradinha eu tô tentando passar, agora cuidado com ela, tá? Quando eu passo demais, ó, vou exagerar aqui, tô tentando deixar mais nítido, tô tentando, olha o ruído que tá criando, olha só, ficou horroroso. Então, quer dizer, não sei se é horroroso, mas não tem nada a ver com o que eu queria. Então, cuidado com essa ferramenta, não use em exagero. E desfoque, vai desfocar. Então, meio óbvio também. Aqui embaixo eu tenho uma sequência de ferramentas interessantes também. A esponja, ela vai tirar a saturação de uma determinada cor. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse verde, né, tá bem saturado, então eu vou passando e passo de novo, clico, passo de novo. Veja como eu estou tirando a saturação, praticamente ele não tem mais a tonalidade original aqui, né, sumiu, tá no cinza. Aqui eu posso também aumentar ou diminuir a exposição, então tem a ferramenta de subexposição e superexposição. Então veja aqui, por exemplo, estou escurecendo. Se eu passar de novo, eu vou escurecer mais. Eu posso selecionar se eu quero escurecer as partes claras, que são os realces, os tons médios, que são, enfim, nem muito claro nem muito escuro, ou as sombras. E tem também outra ferramenta, né? No caso, eu estou trabalhando aqui com a superexposição, que é como se eu estivesse escurecendo uma coisa que está muito clara, e tem a subexposição que vai fazer o contrário, vai clarear o que está muito escuro. Eu posso selecionar também o que eu quero clarear, se é a sombra, o tom médio ou o realce. Ferramenta caneta vai ser um pouco semelhante ali à caneta do Illustrator. Então eu consigo, né, fazer os pontos, eu consigo editar esses pontos, consigo, enfim, mexer aqui nas alças. Isso vai me ajudar a fazer seleção. Então eu consigo criar aqui esses demarcadores e salvar seleções aqui a partir desse menu, tá? A gente vai ver isso mais com calma mais pra frente, não se desespere. Só estou mostrando mesmo. O que mais que a gente tem? Então essa foi a ferramenta caneta. Temos a ferramenta texto, bem autoexplicativa, né? Então fazer textos diversos. Temos a ferramenta de seleção direta, que vai permitir a gente trabalhar junto ali com a ferramenta caneta e junto com os demarcadores de seleção, que eu mostrei agora há pouco. Tem a ferramenta mão aqui e a girar visualização. Girar visualização é bem interessante aqui para o Photoshop, que é a ferramenta R.
caso, o que ela vai fazer? Ela vai... Ué, uma coisa, porque aqui não foi. Tá, a ferramenta mão vai navegar aqui pelo documento, tá? A ferramenta R, eu não sei porque que ele tá me dando esse comando, esse erro aqui. Eu já usei ela várias vezes e nunca apareceu isso aqui. Se o OpenGL ativado. Enfim, mas o que ela vai fazer quando ela funciona? Eu aperto R e eu consigo rotacionar, né? Eu clico aqui e eu consigo girar a minha folha. É equivalente a quando você está com uma folha de papel e aí consegue... você não consegue fazer um traço numa determinada posição. Por exemplo, eu quero fazer um traço assim. Tipo, eu quero fazer um traço horizontal, mas eu não consigo fazer um traço horizontal. Ele vai sendo torto. Então eu dou uma giradinha no papel e aí eu consigo fazer um traço que vai acabar, né, sendo horizontal. Então a ferramenta rotacionar ela serve para isso. Eu não sei por que ela não está funcionando. Temos a ferramenta zoom também. Então, mesma coisa que lá no Photoshop, eu consigo dar zoom na área da imagem, mas eu prefiro trabalhar com scroll no mouse e o Alt apertado. E eu tô com esse bugzinho aqui que ele tá correndo no meu programa. Cor. Não sei se você reparou que em alguns momentos eu tava com uma determinada cor ali, uma determinada cor selecionada, e aí de repente estava preto e estava branco. Eu aperto muito o D, que é o default, é o padrão, para chegar nesse preto e branco. Tá? A gente vai usar bastante essas cores, principalmente para trabalhar com iluminação, então, né, região de luz, região de sombra. Eu vou apertar D, eu consigo então chegar no preto e no branco, e eu posso apertar ainda X e eu consigo transitar entre um e outro. Tá? Vou até colocar aqui um lembretezinho para você. X inverte. Bom, então, cor é isso. Aqui eu não tenho cor de traçado e cor de preenchimento, são apenas cores. Então, são duas cores que eu tenho de seleção rápida. Tipo, eu tenho essa cor aqui, né, por exemplo, e daí eu aperto X. Agora eu tenho essa cor aqui, então eu posso rapidamente ir de uma cor para outra cor, tá? Não tem linha aqui como tinha no Illustrator. Outra coisa, máscara rápida. O que vai fazer essa máscara rápida? Vai basicamente... Aí, vou tirar daqui não. A máscara rápida, ela basicamente vai fazer com que eu consiga trabalhar. Deixa eu apontar aqui para você ver. Deixa eu só aumentar o tamanho. A máscara vai fazer com que você consiga indicar o que você quer que fique, digamos, cortado, o que você quer que fique selecionado no seu objeto. Por exemplo, eu tô pintando isso aqui, bem mais ou menos, tá? E se você olhar ali no íconezinho aqui da prancheta, daqui a pouco ele vai atualizar. Não atualizou, eu confundi aqui, gente. A máscara aparece em outro momento, tá? Mas aqui, só esse vermelhinho. Eu tô pintando aqui. O que aconteceu? Não, tudo isso que eu pintei de vermelho, na hora que eu desligar a máscara rápida, que é o quê? Ligar e desligar, virou seleção, tá vendo? Eu posso apagar também, e daí isso sai da seleção. Então, é um outro jeito de você fazer seleção, tá? Além do letreiro, além do laço, além, enfim, do que eu já mostrei pra vocês. Vocês estão pensando, né? Por quem mexe pouco no programa ou nunca mexeu, por que eu vou querer selecionar tanto? Você vai querer, tenho certeza, tá? Você vai querer. Então, essas são algumas possibilidades de você fazer essa seleção. Acho que é isso. Tem modo de tela também, assim como no Illustrator. Então, aperto F e eu consigo ter visualizações mais limpas, digamos assim, da minha folha aqui, do meu espaço de trabalho, ou mais completas com os vários menus. Então, a aula de hoje foi mais uma introdução, realmente, dos softwares. Se você ficou até o final, eu acredito que você tem ainda... seja bem no início do uso desses programas. Então, se você já usa, já conhece bem essas aulas iniciais, você pode assistir mais rápido, você pode pular, né, dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa nova para ti, mas
assim, se você estiver conseguindo acompanhar bem e fazendo os exercícios que eu vou deixar, né, acho que essa aula a gente não tem ainda, mas daqui para frente vão ter várias aulas com exercícios obrigatórios ou não, né, para você fazer. Então, vai tentando fazer, vai tentando acompanhar e você vê se você está num nível já compatível ao que está sendo visto em aula ou se você ainda está muito básico, né, porque você já conhece. Eu estou partindo bem do início porque eu sei que tem gente que está partindo totalmente do início. Então, a ideia é essa, a gente vai caminhando junto e aí cada um vai chegando na aula no momento em que realmente precisa, né? Então, se você sabe até um determinado ponto, né, depois você avança a partir dali. É isso, então. Então, se você está começando o programa agora, os programas agora, dá uma boa olhada, uma boa vasculhada nas ferramentas e veja aí o que você consegue fazer. Se você não entendeu alguma coisa, qualquer coisa me chama. Verdade, pode usar ali o grupo, pode chamar, pode botar dúvidas. E a gente continua então a partir da próxima semana, tá? Então, essa foi só uma apresentação mesmo dos softwares. Um grande abraço e boa semana para vocês.